Olá, amigos, estamos de volta, ainda tratando do assunto contas. No vídeo anterior, nós estudamos a natureza devedora e a natureza credora. Nós vimos que o ativo tem natureza devedora, que o passivo e o PL tem natureza credora. Aí você vai me perguntar, Germina, e as contas de resultado? As contas de resultado, elas são bem mais fáceis de entender. Nós veremos que a receita tem natureza credora, que a despesa tem natureza devedora. Nós veremos também que, diferente das contas patrimoniais, que recebem lançamentos a débito e a crédito, a receita, ela passa todo o exercício social recebendo lançamentos a crédito e a despesa passa todo o exercício social recebendo lançamentos a débito. Então, vamos para cá. Preste atenção. As contas de resultado são receitas e despesas. Bem, as receitas têm natureza credora. As despesas têm natureza devedora. Ora, as receitas aumentam o PL. Através de quem? Dos lucros. E este PL, quando aumenta, recebe lançamentos a crédito. É por isso que nós dizemos que as receitas têm natureza credora. As despesas geram prejuízos. Esses prejuízos diminuem o PL. Quando esse PL diminui, ele é debitado. É por isso que nós dizemos que as despesas têm natureza devedora. Então, as receitas são credoras e as despesas são devedoras. Diferente das contas patrimoniais, que nós comentamos no vídeo anterior, que recebem lançamentos tanto a débito quanto a crédito, as contas de receita passam todo o exercício social sendo creditada. Já as contas de despesas passam todo o exercício social sendo debitadas. Bem, gente, as receitas passam o exercício sendo creditadas. No final deste exercício, o seu saldo deve ser encerrado. O seu saldo deve ser zerado. Nós vimos que é uma característica das contas de resultado serem transitórias. Os seus saldos, eles são zerados ou encerrados ao final de cada período. Isso significa que eles não se acumulam de um período para o período seguinte. Pois bem, se a receita passou todo o exercício recebendo lançamento a crédito, para que seu saldo seja zerado, obrigatoriamente ela receberá um débito. Já as despesas passaram todo o exercício sendo debitada. Para que seu saldo seja zerado, obrigatoriamente ela receberá um lançamento a crédito. Então, as receitas são debitadas somente no encerramento do exercício. As despesas são creditadas somente no encerramento do exercício. As receitas têm natureza credora e as despesas têm natureza devedora. Bem, a partir daí, nós podemos concluir que as contas com saldo devedor são as contas do ativo, as contas redutoras do passivo, as contas redutoras do PL e as contas de despesa. As contas com saldo
credor são as contas redutoras do ativo, as contas do passivo, as contas do PL e as contas de receita. Aí você pode perguntar: ah, Germana, eu não estou entendendo bem as redutoras nessa historinha. Vamos voltar para o slide anterior. Esse ativo, ele tem natureza devedora. Porém, as suas contas redutoras, ou seja, as contas redutoras do ativo, terão natureza inversa à natureza do grupo. Se o ativo tem natureza devedora, as suas contas redutoras terão natureza credora, porque as contas redutoras têm natureza inversa à natureza do grupo. Se o passivo e o PL têm natureza credora, as suas contas redutoras terão natureza inversa à natureza do grupo. Então, as contas redutoras do passivo e do PL terão natureza devedora. Por quê? Porque se as contas do passivo e do PL têm natureza credora, as suas contas redutoras terão natureza inversa à natureza do grupo e, portanto, terão natureza devedora. É por isso que as contas de saldo devedor são as contas do ativo, as contas redutoras do passivo, as contas redutoras do PL e as contas de despesa. As contas ou saldos credores são as contas redutoras do ativo, as contas do passivo e do PL, mais as contas de receita. Outra coisa importante: quando a questão te pedir o saldo devedor, você vai somar esta linhazinha aqui, ó. E nesta soma, todo mundo entra positivo. Se ela te pedir saldo credor, você vai somar esta linhazinha aqui, ó. E nesta soma, todo mundo entra positivo. Por exemplo, vamos supor que o total do meu ativo seja 100. Pronto. Que o total do meu passivo seja de 120. Se o passivo é maior que o ativo, o PL vai ser negativo em 20. Conta redutora vai ter natureza inversa à natureza do grupo. Então, quando ele pedir assim, ó, saldo devedor, quem é que tem saldo devedor? O ativo, a redutora do passivo, a redutora do PL e a despesa. Então, quando ele te pedir o saldo devedor, você vai somar 100, que é o saldo do ativo, mais 20, que é o saldo da redutora do PL. Vejam que a conta é redutora, mas na hora de calcular o saldo, eu somei com o saldo do ativo, de modo que esse saldo devedor é 120. Quando ele pedir o saldo credor, nós devemos somar a redutora do ativo, o passivo, que no caso é de 120, o PL e a receita. Vejam que o saldo devedor é exatamente igual ao saldo credor. Bem, então, quando ele pedir o saldo, nós vamos somar a linha. Quando ele pedir o saldo credor, nós vamos somar esta linha. Agora,
Se a questão te pedir o grupo, você vai somar a coluna. Você vai somar a coluna. Vamos supor que a questão peça o grupo do ativo. Bem, se ele pedir o grupo do ativo, você vai somar a coluna do ativo. Mas dentro do grupo, as contas redutoras entram diminuindo esse grupo. Vamos supor que ele pedisse o total do passivo. Aí você vai somar a coluna do passivo. Mas no passivo, as contas redutoras entram diminuindo o grupo. Vamos supor que esse ativo ele seja formado pela conta máquina de 120 e pela conta depreciação acumulada de 20. Então, quando ele pedir o total do ativo, você vai somar a coluna do ativo. E nesse caso, a conta redutora vai entrar diminuindo o grupo. O meu ativo vai ser de quanto? 100. Então, quando ele pedir o grupo, as contas redutoras entram diminuindo o grupo. Quando ele pedir o saldo, você soma a linha e aqui as contas redutoras entram aumentando o saldo devedor ou o saldo credor. Razonete e saldo das contas. Bem, gente, esse razonete, ele representa a representação gráfica de uma conta. O razonete é esse Tzinho aqui, ó. Esse T é um razonete. Do lado esquerdo, nós temos o débito. Do lado direito, nós temos o crédito. Então, do lado esquerdo, o débito. Do lado direito, o crédito. As contas patrimoniais recebem lançamentos tanto a débito quanto a crédito. Já as contas de resultado, nós vimos que no caso da despesa, ela passa todo o exercício sendo debitada. Do lado da receita, todo o exercício sendo creditada. Saldo das contas. Uma conta de natureza devedora tem que ter saldo devedor. E para que o saldo seja devedor, o débito ele deve ser maior que os créditos. Se uma conta tem natureza credora, o seu saldo tem que ser credor. E para que o saldo seja credor, o lado dos créditos tem que ser maior que o lado dos débitos. Então, no saldo credor, o total dos créditos é maior que o total dos débitos. No saldo devedor, o total dos créditos vai ser menor que o total dos débitos. Se o saldo é nulo, o total dos créditos vai ser exatamente igual ao total dos débitos. Bem, gente, então o razonete é simplesmente esse Tzinho, certo? Esse Tzinho. E esse razonete, ele vai apresentar a movimentação dentro de cada conta. Então, para cada conta, você terá um razonete. E este razonete vai demonstrar o movimento dentro de cada conta. Bem, gente, o assunto conta
nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos resolver questões sobre esse assunto. Vejam que é um assunto bem abrangente, certo? No material teórico de vocês, vocês estão recebendo uma lista de contas. Essa lista de conta vai estar classificada quanto ao grupo e quanto à sua natureza. Então, lá na lista vai ter caixa, ativo, natureza, devedora, fornecedor, passivo, natureza, credora. Essa lista de contas, gente, ela vai servir para vocês como auxílio. Na hora que você vai resolver uma questão de conta e que você tiver dificuldade em relação a determinada conta, você vai consultar a lista. Lembrando que a melhor maneira de aprender o assunto contas é resolvendo questões. Quanto mais questões você resolver, mais facilidade você terá de gravar o nome dessas contas, certo? Lembrem-se que esse material, ele serve simplesmente de apoio. Sentar e ficar decorando as contas, eu não acho uma maneira muito agradável de aprender o assunto. A melhor maneira de aprender é classificando e, portanto, resolvendo muitas questões. No próximo vídeo, nós voltaremos resolvendo questões sobre esse assunto. Até lá!